Oi, Amanda. Pessoal, vocês estão me escutando? Oi, Amanda. Tá me escutando? Sim? Ah, então tá bom. Se vocês estão me escutando, só vou esperar uns minutinhos até o pessoal entrar. Daí eu começo falando, me apresentando, depois entro no assunto. Oi, Alice, Vanderlei. Oi, Lu. Boa tarde. Oi, Carol. Oi, Suelen. Alice. Juliano. Cris. Pessoal, então assim, até todo mundo entrar, eu vou começar me apresentando para quem ainda não me conhece, tá? O meu nome é Caroline Dias, eu sou advogada, sou consultora jurídica aqui na Borba Pausa e Perim e professora na DPM Educação, tá? Eu trabalho no setor de licitações e contratos. E para quem não conhece a DPM, acredito que muitos que estão vendo a live são clientes, mas para quem não é cliente, está conhecendo hoje, a DPM atua na área de direito público, atendendo e auxiliando municípios nas suas mais diversas demandas e mais diversas áreas há mais de 50 anos, tá? Então, em virtude dessa pandemia, para que nós possamos continuar em contato com nossos clientes, continuar auxiliando-os, a gente está promovendo uma série de lives sobre diversos assuntos para poder continuar tendo essa comunicação com vocês, mantê-los atualizados, porque apesar de estarmos diante de um distanciamento social, as normas, as inovações jurídicas, elas não param. Todo dia o governo federal, o governo do estado acabam publicando normas, inovações, inclusive em virtude da própria pandemia, né? Que faz com que os governos acabem tendo que adaptar as normas, porque apesar de ser uma emergência de saúde pública, sabemos que afeta todos os setores, né? Inclusive o econômico, tá? Então, por isso que a gente está promovendo essa live. Eu vou falar, claro, não vai ser uma aula como a gente ministra na DPM Educação, mas eu vou falar de uma forma breve e tentar atualizá-los sobre o tema que eu me propus, tá? Deixa eu dar uma olhada, acho que o pessoal já está entrando. Esperar mais um minutinho, já começo a introduzir. Mais uma coisinha, queria também agradecer a oportunidade, agradecer a DPM Educação por estar oportunizando que eu possa ter esse contato aqui com vocês, né? Possa realizar essa live e estar trazendo esse tema para vocês. É uma honra e uma grande oportunidade. Fábio, oi! O tema, tá, vamos falar do tema então. Eu tava só me apresentando e falando da empresa, mas o pessoal tá entrando e já vou começar a falar do tema. O impacto, qual que vai ser o tema de hoje? Qual o impacto que o coronavírus, que é essa pandemia, que foi acarretada pelo Covid-19, qual o impacto que isso trouxe para as transferências voluntárias, tá? Talvez muitos de vocês que estão me assistindo, assim, eu falando de transferências voluntárias, tá, mas o que é transferências voluntárias? Então, assim, as transferências voluntárias, a União, quando ela repassa valores para o município, através de emendas, por exemplo, para construir uma praça, para construir um pórtico, para comprar uma reta escavadeira, como que ela faz isso? Claro que vai ter uma emenda, mas ela faz isso através de uma transferência voluntária. E o que é uma transferência voluntária? Porque temos transferências voluntárias e transferências obrigatórias, certo? Então, a voluntária é tudo que não é obrigatória, né? O conceito basicamente é esse. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101, ela refere lá no artigo 25, que transferências voluntárias são tudo
todas as transferências que a União faz que não decorram de determinação judicial. Então, não são transferências determinadas por lei, não são transferências determinadas previstas na Constituição, então não são nem legais nem constitucionais, são aquelas que a União faz diante da sua discricionariedade, né? Ela não tem obrigação de estar fazendo essas transferências, mas, mesmo sem ter obrigação, diversos recursos, a maior parte de grandes obras que os municípios, principalmente municípios pequenos, realizam, vem, em parte pelo menos, essa obra, esse empreendimento é custeado com recurso federal, tá? Então, isso que é uma transferência voluntária. Então, dessa transferência voluntária, nós teremos convênios ou contrato de repasse, tá? Que são os instrumentos que serão celebrados entre União e município para poder formalizar essa relação jurídica, tá? Convênio, então, vai ser executado diretamente com o órgão concedente, então, se o meu convênio é com o MAPA, eu vou executar direto com o MAPA. E contrato de repasse, eu vou ter uma instituição mandatária que vai intermediar essa relação jurídica, que é a Caixa. Oi, Eliane! Que é a Caixa. Então, a Caixa ela vai ser uma instituição mandatária que vai intermediar essa relação jurídica. Então, o que regula essas transferências voluntárias? É a Portaria Interministerial 424 de 2016, tá? Para quem já trabalha com isso, já sabe que é nessa portaria que tem todas as normas, tudo que prazo, o que eu posso, como que eu tenho que prestar contas. E, diante do coronavírus, né, que é o tema da live de hoje, tivemos impactos nessas normas, né? Sabemos que, em virtude da pandemia, muitas obras foram paralisadas, né? Muitos objetos não vão ser entregues. Daqui a pouco vocês compraram uma reta escavadeira e a empresa não está podendo entregar, porque o fornecedor dela, a fábrica, está fechada, por N motivos, né? E no caso de uma obra, o cronograma dificilmente vai ser cumprido na integralidade, como foi previsto, em virtude da paralisação, né? Em virtude dos próprios decretos municipais que paralisaram diversas atividades. Claro que agora já estamos voltando na normalidade, correto? Mas tivemos um período aí que muita coisa ficou parada. Pessoal, tá sem som? Alguém pode me responder? Se tá sem som? Pessoal, alguém pode me responder? O colega falou que tá sem som. Ah, tá tudo perfeito, tá. Então, continuando. Então, a Portaria 424 regula as transferências voluntárias, os convênios, os contratos de repasse e, diante da pandemia, nós tivemos duas normas que a União editou, tá? Modificando algumas regras. É esse o meu objetivo aqui hoje. Eu vou falar de forma breve sobre essas duas normas, tá? Que é a Portaria 134 de 2020, editada pela União, e o Decreto Federal 10.315 de 2020, tá? Primeiro foi editada a portaria em 30 de março e depois o Decreto Federal em 6 de abril. Então eu vou trazer de forma breve, vou noticiar para vocês quais foram as alterações, primeiro da portaria e depois do decreto, tá? Então vamos começar pela portaria que foi editada primeiro, tá? Portaria 134 de 30 de março de 2020. A primeira inovação que a portaria trouxe, a primeira novidade que a portaria trouxe e a mais significativa foi a suspensão de todos os prazos, de todos. Ela suspendeu a contagem de todos os prazos previstos na portaria 424 de 2016, que, como eu referi, é a portaria que regula as transferências voluntárias entre município e União. Então, o artigo 1º da portaria 134, ele prevê assim, fica suspensa, né, enquanto perdurar os efeitos do Decreto Legislativo 6 de 2020, a contagem de todos os prazos estabelecidos na 424, correto? Então, o que é o Decreto Legislativo número 6? O Decreto Legislativo número 6, ele reconhece o estado de calamidade pública, né, em âmbito nacional, ele reconhece o estado de calamidade pública e dispõe que os efeitos, né, do reconhecimento desse estado de calamidade pública, ele vai perdurar até 31 de 12 de 2020, tá?
Então, o que a gente conclui com isso? Se a portaria 134 está dizendo que fica suspensa a contagem de todos os prazos da 424, enquanto durar o efeito do decreto legislativo número 6, o que isso quer dizer? Que até dia 31/12 de 2020, todos os prazos da 424 estão suspensos. A contagem de todos os prazos estão suspensos. O que isso quer dizer? Depois que passar essa situação, volta a contar normal, tá? Da onde estava. Volta, depois que passar a calamidade, volta a contar da onde estava. O que a Suelen tá me perguntando? Só um minuto. Sobre a vigência, Su, eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Por enquanto é a contagem dos prazos. Ainda não tô falando de vigência de instrumento. Daqui a pouco a gente chega lá sobre a vigência de instrumento. Eu vou falar disso. Então, essa suspensão de todos os prazos da 424, ela não vai impedir, né, que os instrumentos já assinados e que estão em vigor sejam cumpridos. Então, isso não impede, ok, suspendeu todos os prazos, entendemos. Mas isso não impede que vocês cumpram os prazos. Porque se essa situação não afetou, né, se essa situação não afetou o município, se vocês estão conseguindo executar mesmo assim, por que vocês vão suspender, ou daqui a pouco a suspensão vai ocorrer automaticamente, mas por que vocês não vão cumprir esse prazo? Né? Até porque é do interesse público que vocês cumpram para que a obra fique pronta mais rápido, que os municípios já possam utilizar dessa estrutura, ou que o equipamento que vai auxiliar nas estradas, na manutenção das estradas vicinais, venha mais rápido para os municípios já utilizarem. Então, o interesse público, eu vejo que na medida do possível, cumprir, tá? Mas, se não for possível cumprir em virtude das situações que eu já coloquei, há essa previsão legal, tá? E essa suspensão, pessoal, é tanto dos prazos do convenente, que é o município, né, que somos nós, quanto dos prazos do concedente, que é a União, ok? Então, tá travando, pessoal? Tá travando para todo mundo? Pessoal? Tá travando para todo mundo? Ai, meu Deus, deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu acho que eu vou finalizar e começar de novo. Eu vou dar um tempinho, se vocês puderem me responder se ainda tá travando ou se melhorou. Tá travando? O que eu faço? Não tá pegando. Eu vou recomeçar. Eu vou recomeçar. Pessoal, eu vou tentar novamente. A gente teve um problema aqui na rede. E agora eu tô abrindo com os meus dados móveis, tá? Acho que vai funcionar. Só preciso que vocês me deem um feedback se tá funcionando. Se não funcionar, a gente reprograma a live daí. Que infelizmente teve um probleminha técnico aqui na rede. Esperar só o pessoal voltar. Esperar só o pessoal voltar, daí eu continuo, tá? Desculpa esse transtorno de ficar cortando o que eu tava falando, mas previstos, né? Ao vivo. Agora acho que não vai mais cair, né? Tá funcionando. Tá, então eu vou continuar da onde eu estava, tá, pessoal? Se caso alguém entrar e cortar na metade, ficar alguma dúvida do que eu estava falando,
façam perguntas aqui que eu vou respondendo, ok? Para não ficar nenhuma dúvida, porque o assunto ficou... Comecei, depois eu iniciei outra live e agora eu iniciei novamente. Mas então o que eu tinha concluído com vocês é o artigo 1º, tá? Da portaria 134, que suspende... Não somos jornalistas, é verdade, Juliana. Que suspende os prazos, tá? Então, agora a gente vai para o artigo 2º, tá? O que o artigo 2º fala? A cláusula suspensiva, primeiro eu preciso explicar para vocês o que é cláusula suspensiva, tá? Então, quando o município, um órgão público, celebra algum convênio ou contrato de repasse com a União, dependendo o objeto, esse instrumento ele vai ser celebrado com uma condição suspensiva, que é assim que a portaria 424 refere. Para que serve essa condição suspensiva, tá? Por exemplo, numa obra, quando eu cadastro lá na plataforma Mais Brasil, eu cadastro uma praça, mas normalmente eu não apresento o projeto de engenharia completo com os dados dessa praça. Então, quando o município assina um instrumento, a União ela vai dar um prazo para que o município cumpra essas condições suspensivas, tá? Que é o quê? A apresentação do projeto de engenharia, do termo de referência, cumprimento, a comprovação daqui a pouco de licenças ambientais, tá? Comprovação de titularidade da área, quando a gente está falando, por exemplo, de uma obra, né? Então a União ela vai ter um prazo o município vai ter um prazo para efetuar o cumprimento desses requisitos, tá? E qual que é esse prazo? Originalmente, então, esse prazo, sem falar de pandemia, esse prazo está previsto lá na 424, que é até 30 de novembro do ano subsequente ao da celebração. Então, por exemplo, se eu celebrei um convênio, um contrato de repasse, vamos falar de obra, tá? Que obra vai ser contrato de repasse. Eu celebrei um contrato de repasse ano passado, 2019. Então, eu tenho até 30 de novembro deste ano, que é o ano subsequente ao da celebração, para efetuar o cumprimento de todas essas condições suspensivas. Que nesse caso, a instituição mandatária, que é a Caixa, ela vai mandar para o município uma lista de coisas que ele tem que cumprir nessa condição suspensiva, tá? Então, o prazo seria até 30 de novembro. Diante da pandemia e da portaria 134, que eu estou tratando com vocês aqui, esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 240 dias, tá? Então, a suspensiva é até 30 de novembro a regra deste ano, digamos, instrumentos celebrados no passado. Eu tenho mais 240 dias. Só que não é automático, pessoal. Não é, eu tenho mais 240 dias, eu tô tranquilo. Não é assim. O que o artigo 2º fala? Fica autorizada a prorrogação em caráter excepcional por mais 240 dias. Então, se vocês, convenientes, não conseguirem cumprir o prazo dessa suspensiva, tá? Vocês poderão solicitar a prorrogação, tá? Para a Caixa, para a instituição mandatária ou para o Ministério, dependendo do qual o objeto, e fundamentar esse pedido no artigo 2º desta portaria, tá? Porque aqui ele refere expressamente que é em caráter excepcional. Então, não é uma regra, é uma possibilidade que está prevista nesta portaria, mas que vocês têm que justificar, tá? Como que eu vou prorrogar? Eu vou incluir um TA, que é um termo aditivo, na plataforma Mais Brasil. Vou solicitar, vou entrar em contato com a Caixa, com o Ministério e vou solicitar essa prorrogação excepcional, tá? Terceira regra que a 134 trouxe, a terceira modificação, é no tocante à contrapartida. Então, quando a gente celebra um convênio, um contrato de repasse, como é um instrumento onde dois órgãos públicos estão unindo esforços para executar um objeto em comum, vai ter a contribuição da União e também vai ter a contribuição do município, que é a contrapartida, tá? Por regra, a contrapartida em contrato de repasses, ela tem que ser depositada até o desbloqueio dos recursos da União e antes do pagamento para a empresa. Quando eu falo empresa, é o contratado. E quando for convênio, ela vai ser de acordo com o cronograma de desembolso. Então, resumindo, a União repassou a parte dela, uma parcela, o município também tem que repassar a parte dele. Só que, diante da situação da pandemia, né, o artigo 4º da portaria 134 prevê a possibilidade do depósito da contrapartida ser efetuado no último mês de vigência do instrumento. Então, por exemplo, assim, o meu instrumento é vigente até dezembro, tá?
E eu recebi um repasse esse mês do governo federal. E eu, logicamente, precisaria depositar minha contrapartida. Só que se o município teve algum problema financeiro em virtude da pandemia e não vai poder efetuar a contrapartida agora, ele pode não efetuar, não vai ter problemas com a União, não vai ter problemas de prestação de contas, desde que ele comprove que esse adiamento da contrapartida não seja prejudicial para o instrumento. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma obra, eu recebi um repasse do governo federal, correto? Teria que depositar a parte do município também. Mas, se eu, mesmo não depositando a parte do município, consigo honrar com a contratada, pagar a contratada a medição só com o dinheiro da União, então eu posso sim não depositar agora a contrapartida se isso não for prejudicial ao andamento da execução. O que na maioria das vezes não vai ser, né? Porque a gente sabe que a porcentagem do município normalmente é muito pequena em comparação com a da União, tá? Então, contrapartida, resumindo, pode ser adiada até o último mês da execução, né? Último mês de vigência do instrumento. Outra inovação é em relação, por exemplo, assim, eu tenho instrumentos que eu vou receber em determinadas parcelas. Obra, eu recebo em várias parcelas o repasse, não vou receber numa parcela única. Diferente de equipamento, até determinado valor eu recebo só em uma parcela. Então, uma obra que eu tenho diversas parcelas. A condição para o município receber a parcela subsequente é comprovar no mínimo 70% da execução da parcela anterior, tá? Essa é a regra da 424. No entanto, a 134 possibilita que essa exigência de que eu tenha executado no mínimo 70% seja excepcionada, tá? Então, mesmo eu não executando 70% da primeira parcela, eu vou poder receber a segunda parcela, assim por diante. Não executei 70% da segunda, eu vou poder receber a terceira, tá? Desde que a calamidade pública do município tenha sido reconhecida pela Assembleia Legislativa. Então, tem um requisito para eu poder aplicar essa regra, essa previsão legal, tá? Então, se vocês tiveram a calamidade de vocês reconhecida pela Assembleia, vocês estarão podendo receber parcela, segunda, terceira, quarta, sem executar 70% da parcela anterior, tá? É mais uma inovação no tocante à execução. Outra previsão é em relação às vistorias, tá? Então, quem trabalha com isso sabe que durante a execução do instrumento terão vistorias. A portaria 424 prevê quando que essas vistorias serão realizadas, tá? Especificamente o artigo 54. Então, quando o valor é inferior, um valor mais ínfimo, até 750 mil, eu vou ter uma vistoria, quando for obra, né? Obra de até 750 mil, eu vou ter só uma vistoria final. Mas, por exemplo, obras superiores a 1,5 milhão e inferiores a 5 milhões, elas terão 2 vistorias. E assim vai indo, não vou falar de todas aqui porque não é o objetivo da live. Mas o fato é, na 424 tem previsão de diversas vistorias, tá? O que tem de novidade quanto a isso? Que essas vistorias, elas poderão não ser realizadas, tá? Justificadamente, e desde que seja adaptada essa fiscalização. Então, se o concedente conseguir fiscalizar de outra forma, essas vistorias intermediárias poderão ser dispensadas, mas a norma deixa claro que a vistoria final ela não vai poder ser dispensada. Então, eu posso dispensar essa vistoria de 50% que ocorreria no meio da execução? Posso. Eu só não posso dispensar a última vistoria, que é a vistoria final, tá? Então, pessoal, entre indas e vindas, conseguimos finalizar a 134. Tudo que eu julguei de mais relevante sobre a portaria 134, tudo que ela modificou nos convênios, foi o que eu referi até agora, tá? E então, como eu falei no começo, 7 dias depois da publicação da 134, foi publicado o Decreto Federal 10.315, tá? Em 6 de abril, agora deste mês. E o que o Decreto Federal traz para nós? Que foi a pergunta que a Sueli me fez antes. Ele prorroga, de ofício, a vigência dos instrumentos, tá?
e também ele fala sobre restos a pagar, eu já vou chegar lá. Então, a principal novidade é que ele altera para 31 de dezembro deste ano, tá? O término da vigência de convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração, termos de parceria e todos os instrumentos congêneres. Então, todos os instrumentos que eu falei, todos esses que eu referi, que teriam a vigência, que a vigência terminaria entre 20 de março de 2020 até 30 de dezembro de 2020, terão a vigência automaticamente prorrogada de ofício, né, importante referir, até 31 de 12. Então, eu tenho um convênio que vai vencer mês que vem, tá? De acordo com o decreto federal, automaticamente essa vigência vai ser prorrogada até 31 de 12, tá? E por que é a contagem os que têm término em 20 de março a 30 de dezembro? Porque 20 de março foi a data em que foi declarada a situação de calamidade pública, pelo decreto legislativo número 6, que foi aquele que eu referi antes. Então, 20 de março a 30 de 12. E a questão é como que essa prorrogação vai ocorrer, que também foi objeto de pergunta antes. O decreto refere que vai ser de ofício, correto? Então, eu achei bem legal isso, que o decreto ele já refere até quando que essa prorrogação tem que ser realizada. Porque, vai ser de ofício é muito amplo, né? O município não sabe até quando, fica muito à mercê da União. Então, para evitar isso, o decreto já trouxe a previsão, no parágrafo 2º do artigo 1º, tá? Que a administração pública federal, então quem é o concedente, tá? Vai providenciar os ajustes, que refere o caput, que é a prorrogação, até 5 de julho de 2020. Então, assim, até 5 de julho de 2020, a União, seja através do Ministério ou da Caixa, já vai ter que ter realizado o termo aditivo ao instrumento, e lá na plataforma Mais Brasil já vai ter que ter aberto o termo aditivo, né? Para fazer essa adequação tanto na plataforma quanto no instrumento, tanto no convênio, no contrato de repasse. Então, o decreto ele traz um prazo, tá? E eu acho esse prazo muito importante para que os municípios possam cobrar da União, porque daqui a pouco vai chegar perto de 5 de julho, o instrumento de vocês vence em agosto, setembro, e não foi providenciado nada. Então, a recomendação é que vocês oficiem o Ministério, a Caixa, e citem esse embasamento legal, né? Citem a previsão do decreto, dizendo que é eles mesmo que irão realizar, tá? A Sueli estava falando antes que eles acabaram de pagar a taxa de 3 contratos de repasse, tá? Tem uma instrução que regula a relação entre Caixa e União. E nessa instrução fala que o município, a administração pública, que é o órgão conveniente, vai pagar só o que ele der causa, tá? Nessa situação de pandemia, eu vejo que o município não está dando causa, tá? Minha opinião, não está previsto na legislação isso. Então, é discutível essa questão da taxa, mas eu vejo que não compete ao município. Tanto que aqui refere que vai ser de ofício, né? O pessoal travou de novo? Se alguém puder me dar um feedback. Tá travado? Pessoal, se alguém puder me dar um retorno. Tá ok? Tá, vou continuar. Tá, então eu tava falando que, como é de ofício, eu entendo que não é o município que vai ter que pagar. Mas enfim, vocês têm o prazo até 5 de julho. Se vocês verificarem que tá chegando perto desse prazo e a União não providenciou, a Caixa não providenciou, oficiem, a recomendação é que vocês oficiem, né, com base nesse dispositivo legal e solicitem a prorrogação de ofício. Tá. Vale ressaltar que apesar de ter a previsão de que os instrumentos terão a vigência prorrogada, de ofício inclusive, isso não impede
e na verdade vocês nem podem fazer isso, que a prestação de contas seja realizada normalmente. Porque, por exemplo, assim, eu tenho um convênio que está vigente, que vai ter, digamos, ele vai terminar agora em julho, tá? Automaticamente ele vai ter a vigência prorrogada até 31/12. Ok. Eu já executei esse convênio, inclusive já teve a vigência finalizada, ele já está executado e eu vou usar disso para não prestar contas? Não. Inclusive o decreto fala especificamente sobre isso, que essa prorrogação não impede que a prestação de contas seja realizada normalmente. Então, o que ocorre? Resumindo, os objetos que tenham a execução finalizada durante esse período, que é entre 20 de março até 31/12, eles devem ter a prestação de contas realizada. Por quê? Porque o que a pandemia atrapalha? A execução. A pandemia atrapalha a obra, como eu falei no começo. A pandemia atrapalha o andamento da obra, a pandemia pode atrapalhar a entrega de um equipamento. Mas, se esse objeto já foi executado, eu vejo, e o decreto viu dessa forma também, que não há óbice ao município prestar contas no prazo, né? No prazo previsto. Então, não se utilizem, foi prorrogada a vigência, a minha prestação de contas está tranquila. Não, não tá. Lembrem que vocês estão com dinheiro que é da União, que não é de vocês, que muitas vezes sobra, né? E mesmo que não sobrou, vocês gastaram um dinheiro que não é de vocês. Então, a prestação de contas, ela tem que ser devida e no prazo legal. Tá? A última questão que o decreto federal traz, 10.315 traz, é em relação aos restos a pagar, tá? Que eu achei bem importante também. Então, as despesas da União, inscritas como restos a pagar, tá? Então, aquelas despesas empenhadas em 2018 e que não foram pagas, que não foram liquidadas e foram inscritas como restos a pagar, pela legislação, deixa eu ver que legislação que é o Decreto Federal 93872 de 1986. Então, a regra é, a União teria o prazo máximo para pagar, para liquidar esses repasses até 30 de junho de 2020, tá? Então, recapitulando, restos a pagar inscritos em 2018 teriam que ser pagos até 30 de junho de 2020. Só que, em virtude da pandemia, o decreto federal trouxe a previsão de que esse prazo de 30 de junho, ele vai ser excepcionalmente prorrogado até 14 de novembro de 2020, tá? Então, de 30 de junho, de forma excepcional, a União vai poder liquidar esses restos até 14 de novembro. O que eu acho muito positivo para o município, porque diante da situação e do caos que a pandemia gerou para a União e para todos nós, mas enfim, falando da União, a possibilidade que até 30 de junho não sejam pagos esses valores é grande. E daí o município iria perder, não iria mais ter esse repasse. Então eu achei ótima essa prorrogação, porque dá um tempo maior para a União pagar e o município receber. Porque daqui a pouco chegou a 30 de junho, não pagou, entre aspas, morreu, né? Agora, então, tem essa possibilidade de ocorrer até 14 de novembro. Tá? Então, sobre o decreto 10.315, a principal novidade, as principais, né, novidades e contribuições que eu julguei importantes trazer aqui para vocês foram essas. Então, nosso último tópico, tá, pessoal? Eu falei da União, falei da portaria, falei do decreto federal, falei de transferências voluntárias da União e todas as alterações que ocorreram. Mas o município, ele também celebra convênios com o Estado do Rio Grande do Sul. Então, de forma bem breve, eu só quero trazer para vocês o que o Estado se posicionou quanto a isso. O que o Estado editou sobre isso, tá? Que da mesma forma que a União fez previsões, o Estado também fez. Tá? Confesso que a do Estado foi de uma forma bem mais sucinta do que a da União, mas acho importante que todos vocês saibam. Então, o Estado do Rio Grande do Sul editou o decreto 55.128, tá? Ele foi editado e publicado em 19 de março de 2020. Esse decreto foi aquele que declarou o estado de calamidade pública aqui no Rio Grande do Sul, que foi a partir desse decreto que começou a fechar tudo, que começou a parar tudo.
Foi lá em 19 de março, tá? E nesse decreto, além de ser reconhecida a calamidade pública, também no artigo 10, o Estado previu que os convênios, as parcerias e os instrumentos congêneres firmados pela administração pública estadual na condição de proponente, que seria o concedente, né? Então, esses instrumentos ficam prorrogados de ofício, tá? Pelo prazo de 30 dias, salvo manifestação contrária do secretário responsável pela fiscalização. Então, se o meu convênio é com a Secretaria da Agricultura, salvo se o secretário da Agricultura se posicionar expressamente contrário, não vai ter a prorrogação. Via de regra, prorroga por 30 dias, tá? Só que esses 30 dias já acabaram. Foi 19 de março, eu falei, né? 19 de março. E agora já passou? E daí como que fica? Daí tivemos a edição de um novo decreto estadual, que foi o 55154, que foi datado de 1º de abril, não é mentira, apesar de ter sido 1º de abril, que ele reitera a declaração do estado de calamidade pública em todo o Rio Grande do Sul. E no artigo 33, ele prevê a mesma coisa que o outro artigo, só que agora ele não fala prazo. O que ele refere? Os convênios, as parcerias e os instrumentos congêneres firmados pela administração pública estadual ficam prorrogados de ofício, salvo manifestação em contrário do secretário da pasta. Então aqui o Estado não trouxe prazo, tá? Não foi previsto nenhum prazo, diferentemente do primeiro decreto que previu 30 dias. Agora não foi previsto nenhum prazo. Então o que eu penso? Que vai ficar a critério de cada secretaria, porque no Estado a gente pode ter convênios com diversas secretarias. Então eu acredito que vai ficar a cargo de cada secretaria, de cada situação. O importante é, tem a previsão, está vigente e melhor, de ofício. Então é bom que vocês saibam que, apesar de ser de ofício, é bom que vocês saibam que existe essa previsão legal e que se o instrumento de vocês, o convênio de vocês está perto de terminar e o Estado não se manifestou, vocês podem oficiá-lo fundamentando a solicitação de vocês no artigo 33 do Decreto 55154 de 2020. Então, assim, pessoal, o que eu programei para trazer para vocês aqui hoje era isso. Apesar de termos alguns probleminhas de conexão, eu consegui entregar tudo que eu me propus, que são as principais novidades sobre convênios, contratos de repasse, né? Agradeço todos pela paciência de cair, entrar de novo e me acompanharem até o final. Peço desculpas pelo problema técnico que a gente teve. E coloco, para quem é cliente da consultoria, estamos atendendo normalmente, estamos aqui para auxiliá-los. Sabemos que diante de todas essas novidades, teremos muitas situações que nunca passamos. Então estamos aqui para enfrentar essa situação com vocês, buscar uma solução jurídica e em tudo que for possível, estamos aqui, tá? Por fim, eu quero fazer propaganda para vocês da live que vai acontecer amanhã, tá? Aqui no Instagram da DPM Educação. Quem vai ministrar a live é a doutora Bruna, que para quem participou do treinamento que eu ministrei na DPM Educação sobre convênios, é a doutora Bruna que palestrou comigo, né? Ela que falou da parte mais ligada a licitações. Então amanhã ela vai falar aqui no Instagram da DPM às 15 horas e o assunto é muito interessante, tá? É sobre dispensa de licitação, especificamente criada em virtude do Covid-19, que foi instituída pela Lei 13.979. Ela vai falar quando que vocês podem utilizar essa dispensa, como que vocês podem utilizar. Então é bem interessante e já fica o convite aqui para vocês, tá bem? Acho que era isso, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, estamos à disposição. E obrigada pela participação de todos. Tchau!